Um pouquinho sobre Colossenses capítulo 1. Então, a Shalom de Alcha para vocês, a paz de Alcha Machista esteja com todos vocês, que através de Al, que é a nossa esperança reservada nos céus, pela palavra da verdade, da sã doutrina do Evangelho, estará nesse momento frutificando desde o dia, desde esse momento que você está ouvindo falar de Al e Alcha, né? Que ele venha frutificar na sua vida. E eu venho declarar, em nome de Alcha Machia, o amor dele para com você e para conosco através do seu Ruach Kadosh. Por isso, desde o dia que nós conhecemos a Alcha e aceitamos, e através dele nós reconhecemos que nós só conseguiremos chegar até Alcha Machia, até Al, através de Alcha Machia, nós não cessamos de orar e de pedir a ele que venha fazer o seu extraordinário em nossas vidas. Que nós sejamos cheios do seu Ruach Kadosh, sejamos cheios de conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual, segundo a boa vontade dele, né? Que possamos a cada dia crescer mais e mais na fé, enraizado no conhecimento de Al, sendo fortalecidos em todo o poder e força da sua glória, né? Nós tenhamos paciência, né? Longanimidade, com gozo, com gratidão ao Pai, por sermos herdeiros da herança celestial, através da sua luz em Alcha Machia. Gratidão ao Pai por termos, por tirarmos das potestades das trevas e nos levando para o reino do Filho, do seu amor que é Alcha Machia. Fomos remidos pelo sangue de Alcha, perdoados de nossos pecados. Em Al foi criado todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, né? E que sejam tronos, dominações, principados ou potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e de todas as coisas subsistem por ele. E Alcha é o cabeça do corpo, o princípio e o primogênito. Foi do agrado do Pai, nosso Criador Yal, que toda a plenitude nele habitasse através de Alcha Machia, né? Que habitasse toda a plenitude. Tudo foi projetado pelo nosso Criador, né? Que tudo foi feito através de Alcha Machia. Por isso, e Alcha é o caminho, a verdade e a vida. Através de Alcha, a paz, pelo sangue do madeiro que foi por nós, né? Nós somos curados, salvados, remidos e perdoados, para a nossa reconciliação para com o Pai na terra e nos céus. Nós só nos reconciliamos com Yal, o nosso Criador, através de Alcha Machia, reconhecendo que ele veio 100% homem, cumpriu os preceitos da lei de Moisés, tirou o jugo daquela humanidade que vivia sob o jugo terrível, que era mais de 610 mandamentos, né? E Alcha veio cumprir um por um para tirar essa carga, esse jugo, né? Não somente isso, e Alcha também veio e cumpriu aquilo que cobrava das pessoas como um dízimo, que naquela época era só no templo de Jerusalém que era dado os dízimos, devolvia aos levitas, e mesmo assim os dízimos eram entregados em sacos de arroz, feijão, café, enfim, que quando pudesse passar os mensageiros, os órfãos e a viúva, ali fosse naquele tempo, tivesse alimento. Hoje o sistema, né, o sistema religioso, ele cobra o dízimo em dinheiro. E olha que naquela época existia dinheiro. E não era, dízimo não era dinheiro. Acontecia que teve uma época que aqueles que devolviam os 10% que era do fruto da terra, né, do fruto da terra, tinha que, até ir a Jerusalém, tinha assaltantes, tinha roubo também, como nos dias de hoje. Para eles não levarem esses alimentos, que era muito, 10% que eles tiravam da terra, era muito alimento. Aí recomendou-se naquela época que eles vendessem aqueles 10% que ele colheu da terra e levasse o dinheiro, fosse para Jerusalém, levasse o dinheiro, chegasse lá, comprasse os 10% que deu, né? Só que o que acontece? Tratando-se de ser humano, nós somos corruptivos, né? Nós somos errôneos, errados, nós pecamos contra o Criador. Aí aquelas pessoas que devolviam os dízimos nos 10%, via que era muito dinheiro que dava, né? Vendendo aquelas sacas de alimentos, e dava só uma parte. Por isso que o Criador fala em Malaquias 3:10, roubaste por acaso o Criador nos dízimos das ofertas? Fala por causa disso, porque naquela época, quando era exigido o dízimo e a oferta, eles roubavam na venda, vendia, só aí chegava em Jerusalém, eles compravam só metade dos 10%, ou seja, entregavam 5%. Por isso que tem essa passagem em Malaquias 3:10. Por acaso roubaste o Criador nos dízimos das ofertas? É por causa disso. Só que muitos pregadores utilizam essa passagem para dizer, se você não devolver o dízimo, você está roubando o Criador. Olha para você ver, isso é uma maior heresia, uma mentira, uma blasfêmia, que até porque dízimos nunca foi em dinheiro, sempre foi em produtos, em alimentos. Os 10% da colheita da
da terra. Por isso que lá fala o destruidor, o migrador, o devorador. É o gafanhoto que naquela época, aquelas pessoas que roubavam o Criador, que vendiam as sacas dos 10%, entregavam só a metade. Aí o que acontece? Os gafanhotos iam na colheita deles e devoravam tudo, comia tudo. Por isso, aí só que hoje muitos líderes evangélicos, eles distorcem essa informação, oculta de você para que você não conheça a verdade. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Antes tarde do que nunca. Antes conhecer a verdade tarde do que nunca. Ah, Érica, mas eles vão falar que certamente com os nomes de blasfêmia, se você parar de dar o dízimo, é bem provável que venha maldição sim sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque eles jogam praga. Muitos pregadores, muitos líderes praguejam na vida da pessoa que para de devolver o dízimo. Eu já vi isso na prática, tá? Mas se você conhecer e repreender em nome de Yahshua Mashiach, eu tenho certeza que a praga não volta para você. A praga, de onde ela vem, ela bate e volta no mesmo lugar. De onde veio, volta para a pessoa que lançou na sua vida. Seja ele se denomina nome de Deus, né? Que eles falam, onde Deus, volta para eles. Entende? Por quê? Porque o nosso Criador é único. Antes dele não houve, depois dele não haverá. O nome dele foi oculto. Yud-He-Vav-He, na pronuncial, do filho Yahshua Mashiach. O pai honrou o filho de sobremaneira. Lembrando que quando Yahshua veio, o J só apareceu, nem existia, 1500 depois da vinda de Yahshua. Então, se o J entrou no vocabulário só 1500 depois, como é que o nome de nosso Salvador pode ser Jesus? Como que pode? Então, conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui enganado quanto você. Você pode estar ouvindo isso aqui pela primeira vez, pode estar indignada comigo, você tem toda a razão de estar com raiva de mim. Mas esse é o nome de blasfêmia, esse não é o nome verdadeiro. O nome verdadeiro do nosso Salvador é Yahshua Mashiach. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o próprio nome no Filho. Tudo bem que você aprendeu, assim como eu, que o nome do nosso Criador seria Deus e do nosso Salvador, Jesus. Mas, porém, entretanto, essa verdade que foi oculta e escondida, o Pai deixou selado no livro de Daniel que no fim dos dias, no fim dos tempos, nós ia conhecer essa verdade. Quer que ouça e quer que deixe de ouvir. O nome do nosso Criador nunca foi Deus. Isso é um título, é uma tradução, e nome próprio não se traduz. Chama um professor de português e pergunta se nome próprio se traduz. Se o seu nome é Joaquim aqui no Brasil, se você for lá para Israel, para o Japão, para os Estados Unidos, vai continuar sendo Joaquim. Porque não vai mudar o seu nome, não vai traduzir o seu nome para a língua inglesa, para a língua israelense, para a língua japonesa. É só questão de lógica, querido. Você tem que fazer análise lógica. Tem coisas que nem precisa de revelação espiritual, é questão de lógica. Se você analisar, fazer uma análise, você já consegue receber a verdade. Então, os nomes que hoje, e o próprio Criador diz que o meu povo não blasfemará mais o meu nome. O meu povo vai conhecer o meu nome. Então, por si só basta. Eu não estou aqui para impor, não estou aqui para exigir, estou aqui para compartilhar toda a paz do amor, em nome de Yahshua Mashiach, porque ele é a plenitude, o amor foi tão grande que por mim, por você, entregou Yahshua no madeiro, para que hoje nós pudéssemos receber a nossa salvação. Se você rejeita Yahshua, possivelmente está rejeitando sua salvação. Você está falando assim, eu não me importo com ser salvo. Eu não quero ser salvo. Eu rejeito essa graça. Eu rejeito esse sacrifício no madeiro por mim. Entende? Então, através de Yahshua Mashiach, a paz pelo sangue dele, que foi no madeiro, que trouxe para mim, para você, a oportunidade de reinar com ele, na glória, nós só podemos reconciliar com Yahshua através de Yahshua. Rejeitou, Yahshua até diz, se você obedecer meu filho, não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo dos seus inimigos. Então, querido, é questão de lógica, tá? Isso aí nem precisa falar que recebeu revelação. Não, se você for fazer uma análise friamente, você consegue ver que as pessoas estão te enganando, que as pessoas estão mentindo para você. Mas quantas pessoas têm olhos e não enxergam? Têm ouvido e não ouvem? É isso, está na palavra no livro de Isaías. Você pode ouvir falar, você pode escutar de outras pessoas, você pode ler, mas você ainda não vai compreender. Sabe por quê? Porque é uma revelação que é divina, vem do próprio Criador. E quando você não abre o seu coração, que o verdadeiro templo dele não é quatro paredes, mas sim somos nós, quando Yahshua diz assim que em 3 dias ele derrubaria aquele templo e reconstruiria, ele estava dizendo de si próprio, do corpo dele, que ele morreria no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, templos, querido, igrejas, as pessoas confundem muito templos, congregações com igreja. Igreja somos nós, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali está a presença dele, do Pai.
né? Ao contrário de que muitos dizem, eu vou na igreja. Não, querido, você é a igreja. O dia que você entender isso, que você é o templo de algo, se o seu coração, sua mente está limpa, está fugindo dos pecados, está rejeitando o pecado, ali ele se faz presente na sua vida. Mas quando nós estamos em pecado, quando nós rejeitamos Yahshua, nós rejeitamos a graça, nós rejeitamos a salvação, quem vai aproximar de nós? Aproxima qualquer coisa, qualquer nome, qualquer coisa para a gente adorar, menos ele. Pense nisso, tá? Pense nisso. Então, continuando. Então, através de Yahshua, a paz pelo sangue do madeiro para a nossa reconciliação com quem? Yahweh deu o Yahshua para nos reconciliarmos. O maligno, ele tentou Yahshua, falou assim, não faz sacrifício, não. A humanidade, ela não vai aceitar, não vai reconhecer o seu feito na cruz. Mas ainda assim, Yahshua persistiu por mim e por você. Às vezes você está rejeitando, mas você tem que lembrar que Yahshua fez esse sacrifício por nós, pela sua salvação. Agora, se você rejeita ele, você está rejeitando a graça. Agora, não vem falar comigo que seu Salvador chama com J, não, porque quando Yahshua veio pela primeira vez, para cumprir os preceitos da lei, ele nem J existia, tá? É só você estudar um pouquinho, tá? Antes éramos estranhos e inimigos no entendimento, em obra, mas, contudo, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que sejamos santos, irrepreensíveis e inculpáveis, né? Então, Yahshua, antes nós era conhecido como desconhecidos, inimigo do próprio Criador. A partir do momento que nós aceitamos Yahshua, nós nos tornamos filhos, herdeiros da promessa. Firmes na fé, movidos em esperança para cumprir o quê? A palavra de Yahweh, querido. Quando quem recebe essa verdade não larga por nada. Quem é a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, não larga, não tem nada, não tem altura, profundidade, tribulação, perseguição que vai impedir ela de largar esses nomes poderosos. O mistério esteve oculto, querido, por séculos, por gerações. Agora foi manifestado aos seus santos. E nos quis fazer conhecer quais são as riquezas as verdadeiras riquezas da glória entre os gentios em Yahshua Mashiach, esperança de sua glória, a sua luz, né? Anunciando, ensinando, repreendendo com bravura todo homem, com toda sabedoria, qual é a vontade do Pai, para apresentarmos perfeitos através de quem? De Yahshua Mashiach, aquele que intercede por Pai junto de nós. Nós estamos querendo praticar alguma coisa? Ah, pai, eu quero morrer. Quando você vê uma pessoa que está depressiva, essa vida não presta, essa vida é insignificante, não tenho vontade de viver. Não, e ela está lá do lado do pai. Não, pai, ela quer sim, a vida é maravilhosa, ela só está precisando de ajuda, ela só está precisando de cura, ela só está precisando de uma oportunidade. Ela não quer morrer, a vida não é ruim, é porque ela está passando por um dia ruim, um momento ruim, mas vai ficar tudo bem. Dê ela uma oportunidade, dê ela, ajude, permita que eu ajude ela. E ela já está lá, assim, do lado do Pai, intercedendo por nós. Mesmo quando nós não sabemos fazer uma oração, mesmo quando nós não sabemos entrar em comunhão, fazer um pedido, que muitas vezes a gente nem sabe orar, né? Aí a Yahshua fala, não, pai, ele quis falar com isso, ele quis orar isso, ela quis orar isso, intercedendo por nós. Então, por isso que Yahshua é o ponto central. Se você rejeita Yahshua, você rejeita a reconciliação com o Pai. Então, Yahshua, ele não quis fazer conhecer ele nos quis mostrar a verdadeira riqueza da glória que é Yahweh. Yahshua é a verdadeira riqueza. O dia que você entender isso, que ele veio para anunciar, que ele veio para ensinar, que ele veio para repreender todo o mal, que ele veio para ensinar com bravura, para repreender o mal com bravura, né? Para repreender os homens, disciplinar os homens, ensinar os homens com bravura, com sabedoria, qual é a vontade do Pai, para apresentarmos perfeito. Ele quer que naquele dia, naquela hora, nós estejamos perfeitos diante do Pai, né? Combatendo com eficácia a operação poderosa que é a fé, né? Da fé em nós, através de Yahshua Mashiach. Então, crede somente nisso. Nós estamos na última era, nós estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Então, a igreja, ela será purificada sim. Todo Israel estará reunido na presença do Criador, conforme está no livro de Daniel, capítulo 8, né? No livro de Romanos, Romanos 1:25 fala que eles trocaram a verdade de Yahweh para adorar a criatura ao invés do Criador, né? Quantos têm trocado a verdade? Quantos têm trocado Yahweh para adorar qualquer coisa, né?
para adorar qualquer coisa, menos a presença dele. Adora-se tanto o maligno e esquece do verdadeiro que deve ser adorado. O verdadeiro adorador que nós teremos que ser é adorando o Pai. Yud Re Vav Re. Por isso nós temos que compartilhar esse nome, por isso nós temos que divulgar, nós temos que falar. Quer que ouça, quer que deixe de ouvir, quer que tenha semblante endurecido, coração endurecido. Mas ao dia que o Pai quiser fazer a obra, o Pai amolece esses corações endurecidos, né? E todo o joelho, querido, vai ser lindo, todo o joelho vai se dobrar. A igreja de Laodiceia, ela tem resistência, mas tem muitos que estão na igreja de Laodiceia e estão saindo dela, porque está sabendo que não é ali o chamado dele, ouviu a voz do bom pastor, que é Yaush, e está saindo fora dessas prisões, dessas congregações. Estão verdadeiramente vivendo uma fé genuína da igreja primitiva, a igreja de Filadélfia, né? Então, muitos estão trocando a verdade, a sã doutrina, os nomes santos e verdadeiros por nome de blasfêmia, né? Mas vai chegar um dia que todo joelho vai ter que se dobrar e se render a Yaush, porque senão não terá salvação. Então, trocar a verdade de Yau pela mentira, adorando, servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Aleluia. Yau é bendito para sempre, nunca esqueça disso. Né? Buscar o Criador enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto, né? O ímpio, ele deixa o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Criador, que se compadecerá dele, como também ao nosso Yau, porque é grandioso em perdoar. Voltar à igreja, ao arrependimento. A palavra de Yau, ela restaura, ela cura, ela liberta, ela salva, pela graça em Yahshua Mashiach. Somente o Criador poderá proporcionar uma vida abundante, uma vida eterna em Yahshua Mashiach. Não há uma receita mágica, não há outro. Antes de Yau não houve, depois dele não existirá. Aqueles que aceitou Yahshua ou aceitaram Yahshua, eles procuram pelas coisas do alto, onde Yahshua está sentado, à direita de Yau, né? Então, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, nas coisas, não nas coisas terrenas. Muitas pessoas estão ligadas para as distrações do mundo, estão ligados para as coisas que o mundo pode oferecer. Então, se elas soubessem o que elas podem receber de recompensa do Criador, elas imediatamente abandonariam o mundo, abandonariam essas vidas vazias, vidas infrutíferas, vida de achismo. Mostra, se filma, se tira foto mostrando a felicidade, mas no fundo está com o coração corrompido, está magoado, está doente, está enfermo, está com o coração ferido, está de baixo astral, está depressivo, está triste, está amargurado, está invejando, está cobiçando a vida alheia, está achando que a vida do outro, o terreno do outro é mais bonito do que o seu, o campo do outro, né? O jardim do outro é mais bonito do que o seu, não, querido. Preocupe com o seu jardim, do outro, cada um por si e o Criador por todos. Entenda isso. A nossa vida, ela está escondida em Yahshua. E só é revelado através de Yau, se é a vontade dele. Então, quando Yahshua manifestar, então também será manifestado em nós a glória dele, né? A nossa nova vida, o resplendor, a virtude maior, o seu renovo, o seu poder, a sua autoridade, né? Hoje muitos podem olhar para a sua vida e achar você insignificante. Hoje muitos podem ouvir você falar, quem é essa coitada, quem é esse coitado, mas não sabe o que está diante do seu nariz, não sabe o que está por vir, não sabe o que o Criador vai fazer, né? Muitos olhavam para a vida de José, os irmãos de José tinham inveja dele, venderam ele, queria matar, mas o Criador tocou em um dos irmãos e não permitiu que matasse ele, vendeu ele como escravo do Egito. Você acha que que dia que eles imaginar que José do Egito, até o nome dele foi trocado, se tornaria governador? Abaixo de Faraó, somente ele, se Faraó saísse do trono, era José que comandava tudo. Entende? Então tem coisas nas nossas vidas que eu quero deixar um recadinho para vocês, uma direção espiritual. Nunca subestime ninguém, nunca humilha ninguém, nunca rejeita ninguém, porque o dia de amanhã pertence ao Criador. E esse dia pode te surpreender. Esse dia pode surpreender. Aquele que você está chutando, aquele que você está rejeitando, talvez um dia você nem consiga chegar perto dele. Porque o Criador vai levar ele tanto que de repente você não vai ter nem possibilidade de estar perto dessa pessoa. Porque a grandeza, o resplendor vai ser... Porque quando o Criador faz na vida de alguém, querido, é para transbordar mesmo. É para mostrar que foi ele que fez, que é projeto dele e que ali homem nenhum podia fazer. Homem nenhum podia desfazer aquilo que ele tinha decretado para aquela vida.
Então, eu não sei como é que você está tratando seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus conhecidos, seus parentes, seus amigos. Não, como você está sendo tratado? Muitos hoje te rejeitam, muitos hoje trabalham em oposição para te prejudicar. Cuidado, amanhã, de repente a sua fortaleza de amanhã cai aí no chão e não torna-se nada. E aquele coitadinho que você acha que é um coitadinho, é um insignificante, ele pode se tornar grande mesmo, diante do Pai e diante dos homens, e você precisar dele. E aí? Será que você vai ter acesso a essa vida novamente? Será que você vai ter acesso a essa pessoa? Porque o que você semeia hoje é a colheita sua de amanhã. Será que o que você está semeando na vida dessa pessoa que você acha que é insignificante, será que quando você vê ela na posição que ela vai estar, algumas horas, alguns dias, será que você, pelo que você tem semeado na vida dessa pessoa, será que essa pessoa ainda vai te aceitar na vida dela? Será que ela vai abrir a porta da casa dela e te receber? Pense nisso. Será que quando você ligar, ela vai estar disponível para te atender? Será que ela vai aceitar uma ligação sua? Então, isso aí é para nós meditarmos, querida. Porque a vida é igual uma roda gigante. Hoje você está embaixo, mas está em cima. O trem flui. Não pensa que o sucesso dos ímpios é eterno. Não, o sucesso dos ímpios é passageiro. Então, cuidado com quem você se alia. Cuidado com quem você se alia. Porque o sucesso dos ímpios são passageiros, é transitório. Agora, aquilo que o Criador faz é eterno e é para durar, para eternamente e para resplandecer, para ficar sabido que antes dele não houve e depois dele não existirá, que foi ele que fez, apesar do maligno tentar atrasar, tentar impedir, mas ainda assim